Então, pessoal, hoje, quinta-feira, dia 5 de março, começar aqui a nossa revisão do índice. A primeira coisa que chamou a atenção nossa do índice, ele abriu nesse gap de baixa, tá? É um gap de baixa, ele abrindo aqui, tá certo? O que a gente conseguiu identificar logo no momento de abertura dele? Ele tinha o seu gap, mas a média móvel de 20 com a média móvel de 200, ela tinha uma certa descombinação por conta do fechamento anterior. Então, de certa forma, quando ele abre aqui, ele sofre uma descombinação, tá? E essa descombinação ela pode ter uma certa consequência ao longo do dia nos trades aí. Tem que tomar um pouco de cuidado quanto a isso, tá? Primeira barra aqui, não indica trade, né? Lembra, a gente comentou ontem, tá? Na nossa aula, que existem aqueles trades que você espera a primeira barra, rompeu para uma das extremidades, você entra nela e vai seguindo um trade aí. A gente falou sobre isso ontem, tá? Mas eu disse para vocês que eu já testei esse sistema, inclusive eu já testei isso em backtest automático, e eu não consegui chegar num resultado positivo ao longo dos anos, tá? Dos anos que eu testei fazendo isso num gráfico de 5 minutos. Então, eu não acho legal fazer isso, porque eu acho que vai mais confundir vocês aí do que ajudar. Então, a gente vai voltar naquele nosso velho trade de sempre, de esperar de 3 a 5 barras para buscar um trade, tá? E, por coincidência, a gente teve um movimento direcional, tá? A gente teve um movimento direcional no índice. Só que esse movimento direcional do índice aqui, se ele deixasse para a gente um pullback, tá? A gente busca, por exemplo, uma compra aqui, tranquilamente, tá? A única coisa que num filtro de segurança que ainda vai estar lá meio que impactando é pelo fato de ter sido um gap muito grande de baixa e deixa esse cenário meio confuso aqui de médias. E isso causa uma certa confusão no nosso gráfico, tá? Eu acredito que você vai ter diferença de volume, Eloy. Então, aqui, esse gift até chegou a chamar um pouco de atenção, tá? Não é um dos melhores trades do mundo para se fazer, tanto que a gente prefere nem comentar muito sobre isso, tá? Mas aí a gente conseguiu ver aqui que se eu estivesse fazendo uma operação aqui, no caso do índice aí, eu teria, pelo gift, tá? O risco retorno do gift de 1 para 1 que a gente sempre vem comentando. Isso eu poderia até fazer, porque é um trade de gift, tá legal? Então, nesse caso aqui, esse gift até poderia acionar um trade pelo direcional, mas se eu botar filtros de médias móveis, eu estou em armadilha, tá? Que a gente fala, estamos numa armadilha aqui pelas médias. Então, pode ser que enfrente uma certa desconfiguração aqui, tá legal? Mas se você buscou esse trade, seria o rompimento dessa máxima com o stop nessa mínima, e aí você projeta o risco de 1 para 1 aqui dentro, tá? Seria isso. Alguém, por um acaso, chegou a fazer isso? Ele se enquadra num pivô de RBI e GBI, né? O pullback seria a forma mais conservadora, mas no fundo é aquele pivô de RBI e GBI que a gente fala aqui. Seria esse aqui, ó. Os 3 pivôs, e aí a gente tem o pivô de RBI, GBI, clássico breakout. Só cuidado com essa descombinação, tá legal? E também algo bem agressivo já logo na abertura, tá? Não, como a gente tem um movimento direcional, essa barra aqui, ela acaba proporcionando um giftzinho, tá certo? Se ela acaba proporcionando um giftzinho aqui, tá? E é uma barra vermelha ignorada, eu tenho um pivô que eu posso estar ali na abertura, entendeu?
Então, eu poderia chegar até a operar ele, mas é um trade de mais risco, tá? Não é um trade aconselhável aí para quem está trabalhando, por exemplo, com um lote. Para quem trabalha com um lote, etc., não é o melhor trade para se fazer. Mas para quem trabalha com mais lotes, pode fazer mais entradas, entendeu? Não teria problema, tá? Se você é uma pessoa que está trabalhando aí, pô, eu sei que tem bastante gente aqui na sala que trabalha com 100 lotes. Você quer colocar 10 lotes aqui, 15 lotes aqui, 20 lotes aqui, não vai mudar muito no seu operacional isso, porque vai ser um stop curto, tá legal? E aí você vai ter praticamente um trade aí, tá? Isso, é entrada por violação. Qualquer gift, a entrada é sempre por violação, tá? Não, no caso da abertura aqui, eu não iria ficar muito de olho no volume em si, tá? Poderia olhar outros fatores, mas não o volume em si aqui. Pode sim, Lucas. O Lucas fez a pergunta, eu posso juntar esses candles? Pode. Até mesmo porque se você juntar esses candles, o que a gente está vendo aqui é uma barra elefante, tá legal? É isso que a gente está vendo aqui, uma barra elefante. Aí com certeza fica mais claro o rift. Por causa da abertura, Eduardo. Na abertura, o volume assim, eu sou uma pessoa que na abertura eu dou um pouquinho menos de valor ao volume do que depois. Depois do primeiro movimento, sim, mas no momento de abertura, eu estou olhando mais qual é o primeiro movimento do ativo, tá? Quando o mercado abre em si, o que eu acabo dando mais valor, tá? Eu dou mais valor para o movimento, para identificar um primeiro movimento, do que para o volume em si. E também do que para a média móvel. Então, em termos de prioridades, que chama a minha atenção no mercado quando ele abre, tá? É primeiro esse movimento de price action, depois média móvel, tá? E ali por último um volume. Essa é a prioridade que eu faço todos os dias nos meus trades, tá? Isso, de 3 a 5 barras, né? Mas aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 barras. Eu tenho 5 barras e eu tenho essa máxima, tá legal? Estabelecida aqui. Veja, é um gift, tá? É um gift. É diferente do que a gente viu na aula de ontem, como um pullback no seu primeiro movimento. É um gift. Imagina que é esse movimento, só que ele foi rompido aqui, tá legal? O rompimento dele veio aqui, ó. Essa é a diferença. Só que a gente sabe que esse padrão, tá legal? Como mencionaram aqui, se eu tenho um padrão de barra vermelha ignorada, tá? A barra vermelha ignorada, ela só se torna uma barra vermelha ignorada, tá? Quando eu tenho uma barra verde anterior, o giftzinho e a continuação. Eu só consigo ter um cenário de barra vermelha ignorada nesse sentido. Então, isso é uma coisa que chama atenção, que é um giftzinho, tá? No fundo é um giftzinho. O que eu quero reiterar para vocês é assim, esse movimento, por exemplo, eu não operaria esse movimento aí no índice na hora que fez. Tanto que a gente estava no Morning Call e eu nem falei nada sobre esse movimento, porque para mim ali não é tão legal, eu não acho tão interessante. Mas o que eu quero reiterar é, se você operou esse gift, não está errado operar esse gift, tá? Não está errado, até mesmo porque você acabou sendo uma pessoa conservadora. Por que uma pessoa conservadora? Porque no fundo, do fundo, tá? Tem um primeiro movimento aqui, tá legal? Tem um primeiro movimento aqui, tem a correçãozinha, tá legal? Tem a correçãozinha e tem um movimento de continuação. Então, no fundo, pessoal, não está errado.
Tá? É isso que eu quero reiterar para vocês. Isso existe e isso está, sim, no contexto de análise técnica. Não é algo inventado, tá? Ó, só avisando que o índice chegou no alvo, hein? O índice bateu no alvo, é 665 o alvo, né? Isso. Aí vocês veem aí como é que vocês vão gerenciar isso. Eu estou encerrando por hoje, tá? Qual que é a pergunta, Lucas, para a Laís? Não entendi aí. Ah, Laís, o GIFT e o RBI, tá? Ele é praticamente a mesma coisa. O que é o GIFT? Aqui você vai conseguir ver bem, tá? Isso aqui, ó, é um RBI e é um GIFT, tá? Por que que é um GIFT? Porque eu tenho um movimento anterior e, de certa forma, quando o mercado faz essa pausa, tá? Ele está me dando um presente para eu entrar e ter um stop mais barato, tá? Então eu vou ter um stopzinho aqui mais barato no dia. E isso aqui no fundo é um respiro do mercado. Lembra que a gente gosta de entrar quando o mercado respira. Então o mercado respira, é a hora que eu gosto de entrar. Tá legal? Eu não gosto de entrar quando o mercado está eufórico. Eu espero ele dar uma pausa para entrar, tá? Então, essas pausas que existem no mercado são os gifts. Se padronizou assim os gifts. Ó, o dólar, cuidado aí, pessoal. Bateram no dólar antes mesmo de chegar nesse alvozinho aqui do breakout. É isso que é o problema de operar o dólar ultimamente. Não dá para confiar. Você vê que esse é um contexto, se alguém está operando aí, esse é o contexto onde você vai vir com o stop de cutucada. Mas precisa esperar fechar. Você vem com o stop de cutucada nessa mínima. Do índice, Miguel. Então, no caso do índice, se eu tenho esse gift, tá? Se eu tenho esse gift aqui, esse gift eu tenho que respeitar ele aqui numa projeção de 1 para 1. Porque você concorda que minimamente aqui, se eu estou fazendo uma entrada de gift, tá? Se eu estou fazendo uma entrada de gift aqui, o meu stop está na mínima dessa barra, correto? Eu tenho a minha entrada, tá? E eu tenho o meu stop, tá legal? Projeto em 1 para 1, eu tenho o meu alvo. Meu alvo aqui, tá? Um trade de gift, um trade padrão RBI. Tá? Ilustrado aqui. Um trade padrão RBI de abertura. A partir de um primeiro movimento. Um primeiro movimento mais direcional. Agora, se eu filtrar a média móvel aqui, então eu não vou tomar uma atitude por conta da descombinação que eu tenho entre as médias móveis, tá? Se eu tenho uma descombinação entre as médias móveis e eu vou evitar essa entrada, tá? Tudo bem, não tem problema. É um filtro de segurança que você está fazendo. Eu tenho, então, uma descombinação de média, tá? Digamos que no dia anterior, essa média móvel de 20 estivesse aqui por baixo da de 200, eu teria um cenário mais negativo aí e, de repente, eu também não entraria, entendeu? Aonde é o contexto que eu entraria para cima? Se isso aqui que aconteceu fosse num gap de alta, e a minha média móvel de 20 tivesse por aqui e a de 200 aqui. Porque aí eu estou falando que eu estou naquilo que a gente fala que é um movimento livre, que seria tipo fabuloso. Aí, por exemplo, eu poderia ser mais agressivo pelo simples fato de ter uma combinação de duas médias indicando forte tendência de alta, tá? Aqui seria um movimento contrário, tá legal? Seria um movimento na contratendência.
um movimento na contratendência, tá? Eu não posso chegar, entrar e querer operar, tá legal? Aqui não chegou nada ainda sobre leilão aqui no negócio de notícia, tá? Aí... Então, parabéns, Everton. Então, nesse contexto aqui, tá? Nesse contexto aqui, eu teria uma possibilidade de uma operação aí, tá? Tranquilo, pessoal? E como mencionaram aqui no chat, se eu englobar essas barras, tá? Se eu englobar aqui essas barras, eu tenho o meu primeiro movimento mais agudo, eu vou ter o meu movimento de correção aqui nesse meio, tá? Meu primeiro movimento de correção e a minha continuação do meu movimento aí, formando o padrão RBI no meio dessa tendência, tá? Que até teria espaço para ir mais pelo primeiro movimento. Legal? Você viu que foi uma cutucada, né? Foi uma cutucada aqui. É difícil utilizar stops de cutucada, mas um stop de cutucada aqui poderia aliviar a pressão de quem comprou aqui. E se alguém, por um acaso, comprou aqui e está fazendo um stop de cutucada, tá? Esse é o momento onde você leva teu stop agora no automático que entrou aqui para o 0 a 0. Por quê? Porque você já sofreu um stop aqui. Então, você não precisa necessariamente abortar a sua operação. Mas agora, como já meio que cagou aqui a operação, protege. Tá legal? Você estava aí, Gustavo? Olha, o seu stop ele pode ter pulado se teu offset está muito curto. Se teu offset está muito curto, ele pula. Ele pula porque o que acontece? Quando você manda uma ordem de stop, aqui no caso do Profit, então, se eu chegar aqui e mandar uma ordem stop, tá? O que vai acontecer? Ele vai ter um offset ali. E naquele offset que eu mandar, tá? Ele vai... Se ele tiver muito curto, o tempo em que minha ordem sai aqui do Profit, onde está digitado ali, para realmente entrar na bolsa, pode ser que ele pule. E se seja, por exemplo, 5 pontos, 10 pontos, tá? De repente ele pule esse teu stop, porque é muito curto. Naquela fração de segundo, já entra uma ordem na tua frente e ele passa. Que é o caso de quando vem uma barra elefante super violenta, tá legal? Então você tem que ter um stop, um offset bem grandão, tá? Então, no caso do índice aí, o offset que eu estou colocando é de 20 pontos, tá? No caso do índice. E para o caso do dólar ali, eu coloquei 4 ticks. Tá legal? É porque a volatilidade está muito alta. Nas ações, eu coloquei um offset do mercado americano de 50 centavos, que é bastante, tá? Só que o mercado está muito violento. Se espremer muito o offset aí, vai acontecer de acabar pegando mais rápido aí, tá? Isso, o offset ele só vai ser acionado depois do stop. Então,
se eu tenho meu stop aqui, nessa mínima, tá? Ele bate ali, aí ele envia meu stop realmente. E o offset é o quanto a mais eu estou disposto a pagar, tá legal? Para sair de uma operação ou para entrar numa operação. Então, se eu estou falando de um stop loss, é o quanto mais eu estou disposto a perder para sair da operação correndo, ou, no caso de uma entrada, o quanto eu estou disposto a pagar mais para realmente entrar numa operação. Esse é o offset, tá legal? A gente pode interpretar como um spread. É o spread que você está pagando para garantir que você vai fazer parte dessa operação, tá? Então, você paga esse spread, tá legal? Você pode regular ele por tick, por ponto, por porcentagem, tá? Se você deixar, Lucas, no mesmo ponto de entrada, principalmente se tratando de stop loss, tá? Muitas vezes ele não vai funcionar. Por quê? Porque na hora que ele bater, ele vai passar, tá legal? E aí você não vai conseguir, tá? O offset do coisa aqui, você pode vir aqui. Ó, você tem aqui o stop offset, tá legal? Stop offset. Você pode regular, tipo, 30 pontos. 30 ticks nesse caso. Tá legal? Beleza, pessoal? Então, regula lá seu offset, coloca 30 aí. Se você colocar 30, você vai se garantir. E não vai ter problema, tá? Bom, voltando então aqui, no caso do índice aqui, então. Veja que o stop de cutucada, esse lance voltou, você move o stop para o 0 a 0. Então, aqui que era para você sair com um puta de um loss gigante, tá? Dessa operação, que ia dar um loss gigantesco, talvez aqui, de 10 pontos, você anulou com o stop de cutucada. Tá legal? Ó, tá vendo? O Paulo colocou que mesmo com offset de 300 ticks, ele pulou por conta do leilão. Leilão é pior ainda. Mas no normal não é ter leilão. O problema é que quando a gente começa a entrar em momentos de crise, começa a ter leilão toda hora, tá? Então esse é o problema. Então tem que tomar um pouco de cuidado. Quando a gente entra em tempos de crise, começa a virar comum ter leilão, tá? Eu quero reiterar também que esse movimento do dólar para stop de cutucada é bem diferente desse movimento do índice, tá? E eu vou explicar isso por quê. Se você zerar na mão e o offset da mão ele for aberto, o que é um offset na mão aberto? É quando ele não tem um limite, tá legal? Aí nesse caso, tranquilo, tá? É que aqui no Brasil eles passam meio que de uma forma diferente isso, né? Deixa eu ver. Eu vou mostrar para vocês aqui e aí eu tenho certeza que vai dar uma clareada muito boa aí na cabeça de vocês, tá? Por exemplo, aqui, ó, se eu colocasse aqui, imagina que isso aqui é um papel, tá? Então, imagina, vai, que fosse o índice aqui. Então, eu quero utilizar o meu stop na minha operação, tá? Vamos supor, eu quero deixar o meu stop de venda, eu comprei, quero deixar meu stop de venda. Então, nesse sentido,
eu posso escolher aqui um offset e aqui vai estar como? O stop é o preço que vai bater. Então, vamos supor que se ela bater aqui a 731, é a hora que ela vai mandar para a bolsa uma ordem de saída. Tá legal? E aqui eu coloco menos. Vou colocar 730,50. Então, o offset aqui ficou de 50 centavos. Significa o quê? Que se o preço bater no 731, a 730,50, ela manda uma ordem limite. Tá legal? E quando ela manda essa ordem limite, como ela está abaixo do preço de mercado, ela interpreta como preço de mercado. Porque se eu tenho um ativo que está valendo 731 e eu estou disposto, tá, a vender ele por 730,50, automaticamente ela vai interpretar que eu quero vender esse negócio a mercado. Então, é aí que ele pega o offset, tá? Então, por isso que tem que ter um offset abertão aqui, tá legal? Esse offset ele tem que estar de acordo com a volatilidade, tá? No geral, o que eu posso recomendar para você é abrir o book de ofertas e dentro do book de ofertas aqui, tá? Veja o gap que fica aqui entre uma oferta de compra e uma de venda. Então, essa diferença que fica entre uma oferta de compra e uma oferta de venda, que a gente está vendo aqui, está dando mais de 4 ticks para mais, seria minimamente o offset que eu devo usar. Tá legal? Porque se eu usar um offset de 1, veja aqui que ele não vai pegar, não vai funcionar. Um tick de offset não vai funcionar, tá? Então, minimamente, o que eu tenho que usar é a diferença que fica entre uma oferta de compra e uma de venda. Por que isso? Porque se eu estou tomando um stop, tá legal? De uma posição ali que eu estava comprado, eu tenho que sair na hora que tem alguém disposto a pegar outra ponta, que é a venda. Porque eu estava comprado e agora eu tenho que vender. E se eu tenho que vender para quem está disposto a comprar. E quem está disposto a comprar está aqui embaixo, não está aqui onde estava. Então eu tenho que ter um offset abertão para ele pegar lá, senão ele não vai funcionar, tá legal? Então eu tenho que entender isso. E no dia a dia, esse offset ele muda, tá legal? Ele muda de acordo com a volatilidade. E se a gente está num tempo de crise, o que acontece é que os movimentos ficam mais agudos e os spreads eles aumentam, tá? Você pega um mercado mais tranquilo, o spread aqui ele fica mais curto. Você pega um mercado mais violento, o spread aqui fica mais aberto, tá legal? E aí o offset pula, tá? Então, esse é o problema que a gente enfrenta num mercado de alta volatilidade, que é o que a gente está vivendo hoje. Então, você tem que abrir um pouco mais o seu offset. Tá legal? Deu para esclarecer sobre o offset? Tranquilo? Tenho certeza que se você abrir um pouco mais o offset aí, vai evitar bastante entrada, às vezes, com um risco gigante, tá? Então, retomando do índice aqui, nesse primeiro movimento que ele chegou aqui, tá? Ele poderia aqui ter esse tradezinho de giftzinho da abertura. Agora, dos trades que a gente gosta de trabalhar, tá? Nós temos aqui um primeiro movimento do índice. Então, nós temos aqui um primeiro movimento do índice. Veja que esse primeiro movimento ele deu 0,90. Tá legal? E de manhã, enquanto a gente estava no nosso morning call, teve uma pergunta. E a pergunta foi a seguinte: no momento em que nós estamos aqui, pode ter uma volta no índice em V? Tá? Veio essa pergunta. Só que no momento que essa pergunta chegou para mim, a alta era de 0,60. E aí eu vim aqui, eu fiz o cálculo da volatilidade, eu vi que estava 0,60. E 0,60 ali ainda não indicava uma violência para mim.
Por quê? Porque eu peguei aqui pela volatilidade histórica, peguei pela média da volatilidade histórica, a média estava ali em 3, mais ou menos, tá? Então, eu peguei e calculei de 106 mil vezes a porcentagem aqui, que vai dar 0,3, então eu peguei 3% dela, tá? Que deu em torno de 3 mil pontos. E em torno desses 3 mil pontos, eu peguei ali em torno de 20% da volatilidade. E aí eu fiz a medição aqui e eu vi que até 600 pontos, tá? Deu 636 pontos, 20% da volatilidade na hora, deu 630 pontos. Então, na minha cabeça estava o seguinte, olha, até 600 pontos não é violência, tá legal? Não é violência. Até 600 pontos, o que pode ser é apenas um movimento natural do mercado. Agora, a hora que ela correu mais do que 600 pontos, que é a volatilidade histórica, aí eu já tenho um movimento de agressão no mercado, porque já está acima da volatilidade histórica de 20% no momento. Então, ali já desperta, ó, posso ter um trade de volta em V, tá? E quanto à pergunta se aqui tem um trade de volta em V, ainda não, tá legal? Ainda não, um movimento muito agudo para um trade de volta em V, tá? Os eventos que eu espero para confirmar são os eventos quando ficam muito afastados ou algo meio duvidoso. Quando eu tenho eventos que são próximos, então o que eu quero dizer com isso? Se eu tenho um primeiro movimento, a correção, e ele está próximo aqui, ó, entrada por violação. Se eu tenho o meu primeiro movimento afastou demais, espero confirmação, tá? Esses são os sentidos aí para se esperar, tá legal? Bom, então, nesse caso aí, não, a LTB, ela estaria aqui. Então, na verdade, o que você está falando é de um canal, tá? Você está falando de um canal aí. A LTB está mais ou menos aqui. Isso daqui é LTB, tá? Isso é LTB. E aqui está a ponta inferior do canal. Eu não gosto de trabalhar num cenário de compra aqui. Por quê? Porque aqui o que pode acontecer é esse ativo ele ficar lateral, tá? E o simples fato dele ficar lateral, ele pode ficar lateral aqui até esse horário e não desenvolver. Compreende? Então, se ele ficar lateral aqui, ele pode nem dar ganho. E muito pelo contrário, ele tem mais chance de dar perdas. Porque vai passando o tempo, ele pode ir renovando mínimas e não perder o canal. Então, você tem uma probabilidade muito maior de queda do que de alta. Aonde eu acho interessante retomar um movimento na ponta compradora aqui. Se ele perder aqui, essa ponta, que aqui é a LTB, tá? Aqui é a LTB, e fizer pullback. Aí tudo bem. Fora isso, eu não vou comprar esse ativo, tá? Não vou comprar esse ativo. Por quê? Porque ele está muito claro aqui. Se ele está muito claro aqui, não tem o porquê de eu comprar esse ativo. Porque ele pode só ficar de lado aqui, que ele vai chegar na outra ponta do canal. Então, esse efeito dele só ficar de lado aqui, que ele pode chegar na outra ponta do canal, é extremamente negativo para mim. Porque eu vou estar trabalhando contra o movimento. Se ele tivesse uma acelerada, tá? Aí tudo bem, mas eu estou contando com uma acelerada bem pouco provável num contexto onde tá claro, tá? Tá claro isso aqui. Isso aqui tá muito claro para mim. Tá legal? Que é um canal. Tá legal? Então não tem o porquê de eu entrar comprado aí.
Agora, quando a gente tem um movimento que não está tão claro o canal em si, se você tiver um movimento que você só tem uma LTB e você não tem um canal, tá? No sentido que ele não ficou tão claro, mas você identificou que tem uma LTB, tá? Espera a LTB romper e a hora que romper a LTB, espera o pullback e entra. Se você tem um movimento acelerado de baixa, tá legal? E não tem nem informações de LTB, aí até tudo bem você buscar uma volta em V. Mas nesse caso está muito claro aqui. Se está muito claro, ele pode ficar derivando aqui na ponta de baixa desse canal. Se ele ficar derivando na ponta de baixa desse canal, eu não vou conseguir ter um trade efetivo na ponta compradora, tá? E outra, existe um timing do mercado. O mercado ele tem um timing. E qual que é o timing do mercado, tá? Se o mercado, desde ali das 9h50 até agora, ele está totalmente negativo, já começa a parecer bem difícil, tá? Bem difícil ele retomar aqui o trade. Ele já está caminhando para ser um daqueles dias que só cai, tá legal? Por quê? Porque o mercado ele tem um timing. Se vocês entrarem lá no nosso drive, vai ter a apostila lá do Oliver. E ele vai falar para você o seguinte, ele vai falar, ó, de cada 30 em 30 minutos, de cada 1 em 1 hora, o mercado tem um timing. Então, você tem um movimento nos primeiros 30 minutos, passados 30 minutos, você vai ter um outro movimento do mercado, passado depois, até a hora do almoço, você tem um outro movimento no mercado, aí você tem um intervalo de almoço, aí volta do intervalo de almoço, você tem um outro movimento do mercado que vai até as 3, 4, tá? E aí, por último, você tem o movimento das 3, 4 até o final do dia. Ele fala isso na apostila, tá? Então, nesse sentido, se ele vem trazendo isso para a gente na apostila, tá? Se o cara tá falando lá para mim que tem esses movimentos e eu tô desde ali de manhã num movimento muito negativo, tá? Eu não vou ficar muito buscando por compra aí. Não faz sentido eu esperar por compra aí, tá? Não, não altera a percepção, só mostra o quê? Que ele continua muito tempo nesse time, então ele deve continuar mais negativo, tá? Não, o movimento de volta em V, Henrique, ele tem que ser agudo, tá? Ele tem que ser agudo. Só que aqui está muito claro o movimento de queda. Se o movimento está muito claro de queda, eu não vou buscar por uma volta em V, entende? Tem que ter um pouco dessa percepção, tá? Não, de manhã ele tinha o contexto. De manhã ele tinha o contexto. Tá legal? O movimento de volta em V de manhã, ele tinha esse contexto. Vamos terminar lá, senão vai confundir a cabeça de vocês. O que eu estava dizendo de manhã é que até o momento que ele estava subindo ali para mim 0,60, eu não estava de olho em volta em V. Mas a hora que ele começou a subir mais de 1% aqui, quase, ele passou a volatilidade histórica, essa barra de ignição me despertou a volta em V. Porque aí eu consegui interpretar, olha, eu tenho um movimento aqui agudo, tá certo? De certa forma foi agudo. Por que foi agudo? Porque ele foi maior que a volatilidade histórica. Então eu já tenho um movimento direcional que está caracterizado aqui por uma possível volta em V. Foi isso aqui que eu identifiquei, tá? Eu tenho um movimento aqui, é difícil de mensurar esse movimento. É difícil de mensurar esse movimento. Mas eu tenho esse movimento aqui e, de repente, eu tive um movimento conjunto, tá? Foi um movimento conjunto, não foi em duas barras, de violência. E esse movimento de violência, que é aquela barra elefante que teve vermelha, foi o que me despertou. Caraca, ele pode estar fazendo a volta em V, tá?
eu tenho que esperar o pivô para vender. Foi isso que me despertou ali naquele momento, porque ele me deu uma violência. A violência estava na barra elefante ali de venda, tá legal? Estava na barra elefante de venda. Isso me despertou na hora me despertou. Opa, posso ter volta em V aqui. Tá? Então, essa barra gerou a violência para eu ter a volta em V do movimento agudo anterior. Deu para entender isso? Então, nesse sentido, o que eu peguei da volatilidade foi, será que é uma violência? Porque a gente está num mercado que uma barra parece pequena, mas na verdade a barra é gigante. A gente está num mercado assim, não é? Que está de alta volatilidade. Tá legal? Como a gente está num mercado desse, eu peguei com base na volatilidade histórica. Mas eu poderia não fazer com base na volatilidade histórica, e sim pegar só o movimento do ativo. Então, se eu tiver 5 barras na abertura, tá? E dessas 5 barras eu tiver um movimento positivo, direcional, e eu tenho uma violência contra, então eu tenho a abertura. Se eu tiver ali pelo menos, até 3 barras pode ser, 4 barras, depende. Eu tenho que ter um direcional e do nada eu tenho uma violência contra, isso aqui me desperta a volta em V, independente de eu mensurar isso ou não. O simples movimento de candles aqui da abertura me desperta isso. Agora, se fosse um movimento mais lateralizado, que é o que às vezes a gente vê, tá? Isso daqui não me desperta um trade de volta em V, porque ele está meio lateralizado. Agora, um movimento direcional acaba me despertando. Só que como a gente está vivendo um mercado de altíssima volatilidade, eu preciso mensurar se essa barra aqui é uma barra grande ou uma barra pequena no dia, tá legal? Eu não tenho como saber se isso aqui é uma barra grande ou uma barra pequena, tá? Então, se eu não tenho como mensurar isso aqui, tá? Eu tenho que correr atrás de algum lugar para tentar mensurar. E a alternativa mais rápida que eu tenho para mensurar se é um movimento grande ou não é a volatilidade histórica. Ela vai me dizer, olha, você está num dia de alta volatilidade. Então, se você está num dia de altíssima volatilidade no mercado, tá? Você, de repente, 300 pontos não é nada, é bulhufa, tá legal? 500 pontos não é nada, é bulhufa, entendeu? Então, pela volatilidade, o que eu quis constatar na volatilidade é assim, olha, se eu tenho um movimento de 500 pontos aqui, de repente ele não significa nada. Ele nem é direcional, ele nem tem violência, ele é como se fosse um candle, tá entendendo? Agora, não, eu tenho um movimento que ele foi além dos 500 pontos, tá? E ele tá voltando com violência. Então, opa, peraí. Então, eu tenho um movimento direcional, entende? Agora, se eu tenho um movimento que fica mais parado no mercado, eu já não tenho um movimento direcional, entende? Calma aí, pessoal, me deem um segundo aí. Então, pessoal, voltando aqui. Então, eu peguei a volatilidade para tentar mensurar, tá? Se eu tinha aqui um movimento mais agudo ou não, tá? Isso é uma percepção do mercado. Eu não sei, assim, quanto tempo vocês estão trabalhando no mercado, mas com o tempo, você de bater o olho ali,
você já vai conseguir identificar, pô, eu acho que isso é uma volta em V, acho que isso não é, acho que aqui eu tenho um determinado movimento, aqui eu não tenho. Com o tempo você vai ter essa mensuração, tá? Isso daí é o tempo de tela, você automaticamente vai olhar, vai bater, vai ver, e, pô, é isso, não é, tá legal? O gráfico do S&P tá aqui, ó. Ele tá curtinho, é que eu tô mais aberto por causa do nosso estudo. Posso abrir mais ele aqui, se você quiser. Tá? Então, essa barra vermelha me desperta esse possível contexto de volta em V. Deu para pegar isso, pessoal? Tá meio confuso? Tá muito confuso, Richard? Henrique, eu vou passar da volatilidade, tá? Ah, mas ali passou, Thiago, dos 50%. Ali passou. O 50% é outro fator que eu estou colocando aqui para tentar mensurar, entende? Eu preciso tentar mensurar isso para vocês, esse movimento de volta em V, porque é um movimento muito comum de acontecer no mercado. Acontece muitas vezes, tá? Acontece muitas vezes esses movimentos de volta em V. E eu preciso tentar mensurar eles para vocês, porque se eu dar um pente fino em várias ações aqui, eu vejo a volta, tá? E é isso que eu quero tentar pegar, essas voltas. Então, a forma como eu tentei colocar aqui para mensurar essa volta em V é os 50%, movimento agudo, que são as características que ela vai deixando lá, as migalhinhas dela, para caracterizar uma volta em V. Tá? Outra coisa que eu passei, os 50% do FIBO. Por que tinha os 50% do FIBO? O 50% do FIBO é porque se eu traçar aqui, tá? Se eu traçar aqui esse movimento e ele perde os 50%, opa, é outro sinal de que eu tenho uma volta em V, tá? É outro sinal de que eu tenho uma volta em V. Então, são pequenas coisas que o mercado vai deixando, pequenas migalhas que ele vai deixando para mim, para indicar, pô, eu acho que ali é uma volta em V, eu acho que ali não é uma volta em V, tá? Então, o sinal de direção é um sinal para volta em V, então, um sinal direcional é uma migalha que eu tenho para uma volta em V, mas essa migalha ela só me dá esse start a partir do momento, tá? Que eu tenho aqui, considerando aqui esse gráfico aqui que está aqui, eu tenho que dar um zoom para ele sumir o outro lado. Então eu tenho esse movimento direcional. Até então não estou pensando em volta em V. Só que a partir do momento que eu tenho uma determinada violência aqui, então a partir do momento que eu tenho um movimento direcional e eu tenho uma certa violência, já cai na minha cabeça, caramba, pode ser uma volta em V. Então, deixa eu tentar mensurar para ver quais critérios eu vou utilizar para trabalhar isso como volta em V, tá? E outra coisa, no caso, foi um caso particular do índice, tá? Qual é o caso particular do índice? A alta volatilidade. Será que esse movimento ele é um agudo suficiente ou será que é um movimento bulhufa? Porque na hora que você está vendo o gráfico da abertura, não estava tão fácil de fazer a leitura, tá? Na hora que você está vendo o gráfico aqui na abertura, se você não colocar zoom nem nada, de repente esse movimento aqui é muito pequeno. E se esse movimento, de repente, na abertura é muito pequeno, eu estou aí, exatamente aí nesse ponto. Será que eu consigo identificar que é uma volta em V? Essa é a questão que está aí, entendeu? Será que aqui eu consigo identificar que pode vir uma volta em V? Imagina que se aqui, de repente, viesse uma barra vermelha. Tá? Poderia ser uma volta em V? Essa é a pergunta que eu faço para vocês. Todo mundo concorda com o Lucas? Então, vamos lá. 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 V
só de eu olhar para esse movimento no meu gráfico, com uma barra vermelha ali, eu não consigo ver o desenho de volta em V, tá? Não dá para saber, entendeu? Só que eu não sei por quê, tá legal? Às 9 e pouco da manhã lá, a gente já tinha pergunta. Aqui pode ser volta em V? Olhando aqui. Se eu tivesse uma barra vermelha aqui. Agora, poderia ter uma volta em V? Você concorda que agora já começa a causar um pouco de confusão? Mas já tem uma certa confusão aí, não? Bom, eu olhando esse gráfico, se eu tivesse vendo aqui uma barra vermelha, para mim aqui já me causaria uma certa confusão. Será que pode ser uma volta em V? Eu já ficaria um pouco confuso nesse sentido. Então eu buscaria tentar mensurar isso, entendeu? Seria um filtro de segurança para eu mensurar, porque de repente até pode ser que tinha uma volta em V lá que eu não identifiquei, tá? A gente não sabe o comportamento que o mercado vem no dia a dia. Então, a gente tem que tentar mensurar ele de alguma forma. Tá? Ele tem que ter agressividade, ele tem que ter a aparência de uma volta em V, tá? Ele tem que ter o pullback. Aquele lance de 50% é outro filtro, tá? São todas migalhas que ele vai deixando aí para nós. Que é você pegar aqui, colocar um FIBO aqui e marcar os 50%. Então, se ele perde os 50%, já me desperta uma certa curiosidade aqui de talvez ser uma volta em V, tá? São pequenos detalhes. E o filtro da volatilidade histórica, que é um de mensuração de violência, tá? Como que a gente pega o da volatilidade histórica? Agora eu vou responder a dúvida que tinha de volatilidade histórica. Então, eu posso inserir a volatilidade histórica, que está aqui no Profit, tá? Então, se você for lá, inserir indicador, você vai ter a volatilidade histórica, tá? E insere ela lá de forma nativa dos 22. E aí, dentro dela, coloca uma média móvel de 20 para suavizar o movimento da volatilidade histórica. Para na hora de abertura, você não pegar uma volatilidade tão alta e sim uma volatilidade mais suavizada. Tá legal? Então, nesse sentido, se eu fosse calcular a minha volatilidade histórica aqui, tá? Como que eu faço? Eu pego aqui 106 mil pontos. Então, eu vou pôr 106 mil pontos, tá? Que é o que está ali mais ou menos. Ou se você quiser pegar 106.200, tá? Não tem problema. Os pequenos detalhes ali não é o que vai fazer total diferença no trade. Mas 106 mil pontos. Pegando a porcentagem da volatilidade histórica, então, que está em 3 aqui aproximadamente. Então, eu ponho 3%, vai dar 3.180. Tá legal? 3.180. Tá legal? Então, nesse sentido, vai dar 3.180 pontos. Desses 3.180 pontos, eu não vou ter 3.100 pontos logo na abertura, assim, de cara. Pode ser que um dia aconteça, mas no geral eu não vou ter, tá? Isso, é sempre o preço atual vezes o valor da volatilidade histórica. Lembrando que esse 3 que está aqui já é 3%, tá legal? Ó, o Bruno também está falando, você pode usar o true range. O que eu quero é tentar mensurar o tamanho do movimento, tá legal? Então, essa é uma forma. Se você quiser usar o true range, está completamente compreensível.
Então, 3.000 aqui, 180, ele não vai oscilar isso assim de cara, entendeu? No dia, pode ser que ele oscile, mas de cara aqui ele não vai oscilar isso. Então, desses 3.180, pega 20% da volatilidade histórica, tá? Vai dar 630 pontos. Então, no caso aqui, 630 pontos. Enquanto ele estiver oscilando ali próximo a isso, eu não estou num movimento extremamente violento, tá legal? Mas isso seria um outro filtro. Esse foi o filtro que eu utilizei de manhã. Você pode usar o teu filtro, tá? Eu optei por usar esse filtro de manhã para tentar ver se tinha uma volta em V ali exatamente nesse momento. Porque foi a pergunta que eu recebi. Eu recebi nesse momento que estava aí no gráfico se era uma volta em V. Eu falei, caramba, ele tem uma certa aparência de volta em V, tá? Mas acho que ainda falta um pouco de violência aí para ser uma volta em V, entendeu? Sim, já é também um outro filtro, Richard. Se perdeu o FIBO de 50. Mas até aqui, ele nem tinha voltado para eu pensar sobre isso. Eu já estava tendo que pensar numa pergunta que me fizeram lá na frente, tentando desenhar um contexto lá na frente. E na hora que eu fui para tentar desenhar um contexto lá na frente, eu busquei o auxílio da volatilidade histórica. Agora, se vocês me perguntarem, com quem que você aprendeu a fazer isso da volatilidade histórica? Eu aprendi a fazer isso da volatilidade histórica junto com o Leandro Ruschel. Não sei se vocês conhecem. Da Leandro História. Foi ele que me ensinou a fazer isso. Tá? E bem provável que ele aprendeu a fazer isso quando ele fez os treinamentos com o Larry Williams. Legal? Tranquilo? Então, eu não inventei, tá? Não inventei esse contexto de volatilidade histórica. Eu aprendi com ele isso. E para mim faz muito sentido eu utilizar isso, tá? Tranquilo? Então, para calcular, basta pegar o preço aqui, vezes esse valor, que já é a porcentagem da volatilidade histórica, só que ele vai dar um valor muito alto, que não vai ser o valor que vai oscilar em 2, 3 barras. Então, pega 20% desse valor. Beleza? Então, até então aqui, eu descartei uma possibilidade de uma volta em V, mesmo que ele voltasse em 50% aqui. Então, mesmo que ele voltasse em 50% aqui e eu tivesse uma barra vermelha, eu estava meio que descartado uma possibilidade de volta em V, porque eu falei, bom, se eu estou utilizando a volatilidade como um filtro, eu vou esperar passar isso aí. Tá? Agora, depois ele foi mais ainda, ele foi mais, aí no caso ele já tinha aqui um outro contexto, ele já tem um contexto um pouco maior, então ele já tinha um contexto maior. Se você pegasse os 600 pontos dado pela volatilidade histórica ali, tá? Ele foi mais além, ele foi 950 praticamente, tá? Então, nesse sentido, tá legal? Eu tava de olho, mas eu não tava pensando muito em volta em V. Eu tava ainda meio cauteloso com isso aqui. Eu estava vendo que ele podia chegar na média móvel de 200. Eu estava meio cauteloso ali de manhã. Só que essa barra despertou o meu olhar para uma volta em V. Se essa barra me despertou um olhar para a volta em V, e se eu realmente confirmar com o meu 50% que ele fechou abaixo, tá legal? Aí eu já vou recorrer aqui. Olha, o que eu preciso para ter volta em V? Foi a aula de ontem. A gente falou isso ontem à noite, tá? Se for um movimento violento, porque volta em V costuma ser violenta. Se eu tenho um movimento de violência, tá legal? Ele pode ser tão rápido, mas tão rápido, que dentro de uma única barra aqui, junto com a outra, ele pode disparar uma volta em V, tá? Então eu tenho que estar ligado. Que pode ser o quê? O Pablito aqui, tá? Isso pode acontecer tão rápido que ele vem. Agora, ele pode vir de forma mais suavizada e deixar pullback com a sua barra que tenha o seu fundo e seu topo, seu fundo e seu topo,
maior que a barra anterior. Tá legal? Maior que a barra anterior. E aí vai caracterizar para mim um pullback. Ou uma bandeirinha, sei lá como vocês querem chamar isso. Tá? Então, o fato é, eu tenho um movimento, de certa forma ele me despertou uma característica de violência, tá? Eu tenho, se eu traçar aqui de ponta a ponta, eu tenho a perda dos 50% do meu movimento, naquela barra de violência que estava aqui, tá? Então eu vou ficar de olho, porque se ele vier um pullback aqui, eu vou vender. Eu posso ficar de olho se ele vier um pablito aqui, eu vou vender. Isso aqui é um pablito. Isso aqui é o pablito. Eu posso ficar de olho se vier um pablito, eu vou vender. Tá? Se ele deixar um gift, eu vou vender. Eu só preciso ter uma pausa, eu preciso ter uma barra de pausa embutida que fala para mim o seguinte, pode entrar agora, porque eu sou uma barra de respiro, que eu vou estar te dando aí a oportunidade de você entrar, te deixando uma migalha, indicando que esse mercado vai cair mais. Tá? Ele pode ser antes, Richard. Isso aqui não é uma regra 100%. O mercado de ações, o mercado de capitais, mercado futuros, Forex, tá? Commodities, o que você quiser aí que tem preço, volume, tempo num gráfico, ele não é nada 100%, tá? E a gente está trabalhando em cima de movimentos aqui subjetivos, tá? Os movimentos do mercado eles são completamente subjetivos. Quando a gente fala de 50%, é porque a gente está tentando pegar um movimento subjetivo e dar uma certa objetividade nesse movimento subjetivo, porque não existe, tá legal? Então, a gente vai ter que colocar algumas coisas para tentar mensurar a subjetividade do mercado, que esse é o mais difícil, tá? Nesse momento no índice, poderia ser uma volta em V? Essa questão de você pegar um mercado subjetivo e tentar deixar ele de forma objetiva. Então, de tudo que a gente está falando, nesse momento, seria uma volta em V? Agora, o Rodolfo colocou aqui que não, e o Rodolfo está correto. Agora, alguém me fala por que não? Tá, falta violência, isso é uma coisa importante, que falta violência. E agora eu estou num contexto de baixa muito claro do mercado. Na abertura, eu não tenho um contexto claro. Na hora que o mercado abre ali, tá? Eu não tenho ainda um contexto claro do mercado. Eu estou formando um contexto no dia, tá legal? Nesse caso aí, eu já tenho um contexto claro de baixa, então eu não vou me preocupar com uma volta em V aí, tá? Mesmo que ela possa entrar dentro das características de uma volta em V, eu vou acabar descartando ela, porque eu já tenho um contexto muito bem formado do mercado que é de baixa. O que eu quero aqui, o que eu vou buscar aqui, é que ele faça a correção, ele volte, deixe pullback de pré-rompimento e eu entro nesse pullback. Nesse pullback eu tenho minha entrada, que vai ficar aqui, e meu stop aqui, e meu objetivo, igual foi aqui. E é isso que eu quero pegar para todas as pontas para baixo, para trabalhar a favor da tendência, tá? Porque aqui eu já tenho um contexto, tá legal? Você poderia utilizar o conceito do Mark Crisp, que aí é pegar um pivô de reversão. Mas se eu fosse ainda mais criterioso, como eu tenho um movimento muito grande, eu já vou cair naquilo que a gente fala de mergulhada dupla. E por que eu precisaria ter até um padrão de mergulhada dupla para depois confirmar? Então, eu tenho que ter uma falha da mergulhada dupla. Olha onde eu tenho que chegar para ter um trade na ponta compradora. Então, para eu ter um trade na compradora, eu preciso ter primeiro uma formação do que aparente ser uma mergulhada dupla,
Porque até aqui, se ele for uma mergulhada dupla, eu ainda estou pensando em venda, tá? Depois daqui, aí sim eu vou buscar uma reversão. Então, eu tenho que primeiro anular a possibilidade de uma mergulhada dupla, eu tenho que anular ela. Ela já não pode ser mais aparente para mim. Porque até então ele pode fazer uma mergulhada dupla e retomar a queda. Agora, se eu anular a mergulhada dupla, acabou. Eu anulei o padrão de mergulhada dupla. Então, agora sim eu posso estar fazendo um movimento de alta, de correção. E é um movimento grande. Então, aí sim eu busco um pivô de entrada. Tá legal? Ou, no caso, se ele levar até amanhã esse movimento, aí vai abrir o mercado amanhã, mercado novo. Se já sair com um pivô para cima, eu entro na operação. Tá? Agora pode ser o fim da festa, né? Sim, exatamente, Rodrigo. Exatamente. Como assim, Laís? Eu não entendi. Usar o cálculo da volatilidade junto com a volta em V? O cálculo da volatilidade, ele está embutido aqui só para a gente saber que esses movimentos, eles representam um movimento que está dentro do mercado ou está acima do padrão de mercado, tá? Porque como na volta em V eu preciso ter uma certa violência aqui, tá legal? Então, como que eu vou mensurar isso? Talvez pela volatilidade histórica, talvez no olho eu possa mensurar isso. Tá? Tem muitas vezes que a gente pega um mercado que acaba de abrir, que ele vem tipo no olho. Você consegue ver no olho que é um padrão de volta em V. Mas, pô, é muito claro o movimento. Aí começa a dificultar, pega a volatilidade histórica, entendeu? Só para mensurar. Mensurar em que sentido? No sentido aqui, seguinte, se a minha volatilidade histórica está em 600, um movimento acima de 600 pontos, ele já tem, de certa forma, uma violênciazinha, tá? Então, se ele já tem uma violênciazinha, de certa forma, vai ficar interessante eu entrar na ponta aí da venda, tá legal? Bom, nesse sentido, então, eu tenho aqui a minha barra, tá? Eu tenho aqui essa barra de violência. Essa barra de violência me desperta a atenção e aí veio o gift, tá? Veio o gift aqui. Então, esse gift, ele pode estar enquadrado no meu padrão de retorno em V, não pode? Tá aqui, ó, a gente viu isso ontem. Ele pode, tá? Assim como o Pablito pode. Eu tenho que ter o respiro dele. Tá, pode deixar, Natan. Eu vou te responder por lá e aí a gente fala aqui outro dia. A região do pullback, ele tem que ficar pelo menos no nível 1, tá? De FIBO ou algo do tipo. Não tem uma forma ali, não tem uma forma objetiva para isso, tá legal? O importante é ele não passar a essa máxima. Ele tem que estar abaixo dessa máxima, tá legal? Então, isso aqui poderia ser um gift. E aqui ele despertou já para colocar uma ordem de venda na violação dessa mínima. Tá legal? Porque eu já tinha o contexto formado. O que aconteceu aqui é que essa barra vermelha, que estava em formação, quem estava aqui de manhã acompanhou isso, essa barra vermelha, ela não estava vermelha faltando 20 segundos para fechar. Ela não estava. Tá? Veja aí, ela desceu ali no último momento dela. Tá?
Ela não estava. E como ela não estava, o que eu vi naquele momento, porque eu estava com a ordem aí também, e o que eu vi naquele momento ela vai dar uma cutucada ali, sem querer, ela pode dar uma cutucada e de repente acionar um trade ali e não vai ter tempo para ela correr, entendeu? Então, quando a gente fala do Pablito, os 30 segundos, e faltando 2 minutos e meio para fechar a barra, tá? Eu passei 2 minutos e meio, mas eu acho que a gente pode ser até um pouco mais agressivo, deixar o último minuto para fechar a barra. Quando eu estou falando isso, é porque vai faltar tempo para essa barra desenvolver nas condições normais do mercado. Nas condições de violência, ela vai. Nas condições normais do mercado, vai faltar tempo. E se vai faltar tempo aqui para ela romper aqui e fazer uma barra desse tamanho, porque estava faltando 10 segundos para a barra fechar, qual é a chance de faltar 10 segundos para essa barra fechar e ela produzir esse movimento para baixo? É zero. E para ele ser acionado esse gift, tá? Essa barra tem que ser vermelha. Essa barra não pode ser a barra como está aí. Ela não pode fechar como está aí. Se ela fecha como está aí, ele já não é bem um padrão de gift. Ele começa a ter um gift duplo, mas já não é muito bem formado, já estraga. Vamos falar a real. Ele já estraga. Já não é aquele movimento que você olha num livro e está lá explícito. Caramba, isso está no livro, cara. Olha isso, está no livro. Não, já não é. Você está entendendo? Então já meio que estraga. Faltando 10 segundos, ela não vai ter tempo. Então é nesse sentido que eu vi lá o tempo faltando 10 segundos. Pô, tira a ordem. Tá? Tira a ordem. Porque senão ela vai pegar. Ela vai pegar e de repente eu vou sofrer a cutucada. Aí o que vai acontecer? Vai abrir uma nova barra. Vai abrir uma nova barra. Exatamente aqui vem e vai abrir uma nova barra. E essa barra que vai abrir, ela tem 80%, 90% de chance de fazer uma sombra superior. E se ela tem 90% de chance de fazer uma sombra superior, até mesmo porque todas as barras que a gente está vendo aqui têm sombras, tá? Todas as barras praticamente têm sombra. Então, se eu tenho altas chances dela fazer uma sombra superior, por que eu vou botar minha venda aqui se a outra barra pode ter uma sombra superior? Para eu entrar e ficar passando calor? Não vou fazer isso. Tá legal? Então, é nesse sentido que naquela hora, tirar a ordem. Tá? Tranquilo? Deu para entender esse conceito? Aqui a gente já está falando daquele conceito da barra estar fechando. A gente tira a ordem e espera uma próxima. Claro, Richard? Então, como a gente está num movimento de mais volatilidade agora, faltando até um minuto para a barra fechar, ainda dá para ficar dentro. Porque a volatilidade aumentou. Entendeu? Nas condições normais de mercado aí, quando você tem um mercado mais tranquilo, mais paradinho, tá? Pode ser metade da barra, entendeu? Então seria os 2 minutos e meio, tá? Tá, então nessa barra, a regra que estava lá era do fechamento. Tava faltando muito pouco tempo para essa barra fechar. E o que me tomou a atenção é, se essa barra fechar aqui nessa mínima e abrir uma outra barra, eu tenho altas chances dessa outra barra que abre aqui formar uma sombra superior. Depois ela até pode cair. Mas primeiro ela pode formar uma sombra superior. E se primeiro ela pode formar uma sombra superior, sabe o que eu vou fazer? Eu vou esperar abrir a próxima barra, esperar os 30 segundos, que aí é o Pablito. Eu vou esperar 30 segundos da outra barra que abre, para ver se ela forma essa cauda, tá legal? E se ela formar essa cauda nos 30 segundos, beleza. Eu já posso ter a formação de uma caudinha aqui e o mercado ir a meu favor. Tá legal? Então é isso que está por trás. Então, quando a gente fala a regra dos 30 segundos do Pablito, o que está por trás é isso. Eu estou querendo que ela deixe essa sombrinha
essa sombrinha ela vai compor uma estatística muito grande de que quase todos os candles têm sombra, na sua maioria, tá? São raros os candles que não têm sombra. Olha o gráfico. O gráfico está aí na nossa cara. Quantos gráficos hoje não teve sombra nenhuma? É muito menor a quantidade de gráfico de candle que não tem sombra do que candle que tem sombra. Então, se essa barra está fechando bem na minha mínima, faltando pouco tempo para ela fechar, a outra barra tem alta chance de fazer uma sombra. E se vier uma sombra superior, eu vou esperar ela ser feita, porque na sombra superior eu estaria perdendo dinheiro, tá? E a hora que ela quiser retomar o meu movimento de queda, eu entro. Tá legal? Então, é isso que estava por trás aí desse cenário. E aí, nesse sentido, faltando lá os segundos para a barra fechar, tirei a ordem. Abriu a nova barra. No que a barra nova abriu, vamos esperar 30 segundos aqui para ver se ela deixa uma sombra superior e depois ela rompe. Só que não foi o que aconteceu. Na hora que abriu a barra superior, a hora que ela fez, ela cutucou e voltou. E essa cutucada foi em 15 segundos. A barra acabou de abrir, ela cutucou. Tá aqui, ó, no resumo de 5/3, tá aí, ó. Foi na hora que ela abriu, a primeira. Ela cutucou e voltou. E foi antes de 30 segundos isso. Entendeu o porquê dos 30 segundos? Você viu que, num conceito simples, ele salvou essa entrada. Se ela cair direto, você aguarda o pullback, que foi o que a gente fez. Tá? Isso, cancelar na perda. Porque aí é o que volta, tá? Volta a estatística. Qual que era a estatística maior que eu tinha? Dele fazer sombra superior e inferior. Que é a estatística dos candles. Eu tenho 90% dos candles, eles fazem sombra. Eles não são de corpos fechados, tá? Mesmo o Marubozu, ele às vezes tem sombra, tá? Sim, aí nesse caso aqui, eu optei por tirar a ordem. E aqui o que eu esperei foi o pullback. Porque aí desviou o contexto. Entenda que tirar essa ordem foi uma decisão super difícil. Porque na hora que eu estava acompanhando isso aqui, ele deu a entender, até os últimos minutos ali, que ele queria voltar a cair. E ali eu pensei, caramba, tirei a ordem, se ele voltar a cair, eu vou ficar com cara de trouxa. Ainda mais porque eu falei isso para vocês na hora, tirar a ordem. Tá? Então, eu ainda fiquei meio assim, pô, tomara que não caia. Para a gente ver a teoria sendo colocada em prática aqui. Tá? Então, nesse sentido aqui, na hora que estava essa barra anterior aqui, essa barra vermelha, por que os 10 segundos? Porque eu preciso ter tempo suficiente, tempo hábil aí, para essa barra romper e também formar a sombra inferior dela. Tá? Para ela romper e deixar uma sombrinha inferior. Eu precisava ter esse tempo aqui. Então, percebe que se falta aqui muito pouco tempo para essa barra fechar, ela não vai conseguir formar uma barra vermelha e ainda com uma sombra inferior, que é o comum dos candles. Ela não vai conseguir fazer isso. Então é melhor tirar. É melhor tirar porque a chance eu vou tomar uma cutucada e vou ficar puto. Entendeu? É isso que vai acontecer. Entendeu? Aí depois que ele fechou aqui, então para mim aqui, eu já não tenho como te afirmar que aqui é um gift. Até mesmo porque essa barra é vermelha, barra branca. Eu já não tenho como te afirmar um gift. Eu vou fazer o quê? Eu vou ficar deixando ordem aqui para vender na perda dessa mínima? Já não faz sentido. Para mim não faz sentido. Se ele for produzindo novas mínimas aqui, significa que ele está derivando ali. Eu não vou ficar vendendo na perda dessas mínimas. Porque o que vai acontecer é, se eu ajustar minha entrada para cada mínima que ele for produzindo aí, eu vou ficar com uma entrada cara. Então, já mudei o contexto. O que eu vou esperar agora? Eu vou esperar ele fazer uma barra que tenha sua máxima, sua mínima. Tá? Então, aqui eu tenho a mínima da barra,
a máxima da barra, maior que a barra anterior. Porque aí eu já tenho a formação de um pivô de reversão que se caracteriza na volta em V, que vai ter como alvo a mínima do dia, para corrigir esse movimento. E a partir daqui, eu já vou ter um contexto de um mercado que pode ficar lateralizado. Então, por isso que esse alvo da mínima do dia é fundamental. Porque ela, de repente, pode ficar lateralizada e acabar o dia lateralizado e aí ficar uma merda de se operar. Tá? Então, esse pivô que está em reversão aqui, esse daqui que está aqui na possível reversão, ele pode ser uma mergulhada dupla. Então, eu ainda não vou entrar nele. Porque se for uma mergulhada dupla, a mergulhada dupla diz que se ela armar de novo para baixo, ele ainda continua à venda. Então, eu quero anular a possibilidade de uma mergulhada dupla. Para eu anular a possibilidade de mergulhada dupla, eu tenho que esperar pelo menos o terceiro aqui. Porque aí eu já não vou ter todo esse movimento. Aí sim. Por enquanto ainda é um pouco prematuro. Tá? Ele perde. Exatamente, Lucas. Ele perde, tá? Isso. O resultado é os pontos, José. O dólar aqui, nesse contexto, ele veio a violência, por isso que a gente falou de saída aqui. Agora, aqui, aparentemente, a gente pode até estar identificando os pivôs de reversões dele. Mas a gente não vai operar nesse contexto de violência, porque ele já foi um dia extremamente direcional. Quando eu tenho um dia já extremamente direcional, eu já não vou ficar muito em cima desse papel. Para mim, esse papel aí, ele já fez seu movimento, tá? Veja aqui, ó, regras básicas. Todos os estoques têm um ciclo completo de forte movimentação. Agora, olhando aqui o dólar, se isso daqui não é um ciclo completo de forte movimentação, cara, eu não consigo ver outra coisa. Para mim, isso aqui é um ciclo completo de forte movimentação. Por que eu vou buscar por trade aqui agora, se ele já fez? Tá? Então, para mim, tô tranquilo aí, tá legal? E o mesmo serve para o índice. O índice já fez uma forte movimentação. Então, quanto a isso, tô tranquilo no índice também. Sabe o que eu gostaria de pegar? Eu gostaria de pegar um ativo que não fez forte movimentação. Então, se eu pegar um ativo que nem esse aqui, ó, esse ativo olhando aqui, ó, pô, ele ainda não fez uma forte movimentação. Ele foi abrindo, mas ele não conseguiu fazer fortes movimentações. Então, esse é um ativo que eu ainda posso ficar de olho. Porque, de certa forma, ele pode me oferecer uma forte movimentação. Tá? É isso que eu tento buscar. A gente está trabalhando em cima de dois ativos. Então, a gente tem que ser super criterioso de pensar, olha, se já teve uma forte movimentação aqui e aqui, talvez é a hora de eu nem operar mais hoje, tá? Então, no caso do índice ali, espera o pullback. Pullback tem a sua máxima e sua mínima maior que o candle anterior, que está aqui. Então, automaticamente, eu já tenho um disparo de venda aqui, na perda dessa mínima. Eu tenho que ajustar agora, tá legal? Se ele voltar aqui e fizer aqui uma barra vermelha, eu tenho a possibilidade de venda, tá? Stops, ou a máxima do dia, como stop, ou o stop no pivô. Depende. Depende do apetite a risco que eu quero ter. Tá legal? E foi o que aconteceu aqui. E veja, esse rompimento, ele não foi no último segundo. Tá vendo? Ele foi, tinha 3 minutos de barra. Ele não foi no último segundo, tá? Você já pode deixar a ordem na pedra, Lucas.
Porque aqui, Ângelo, ele já começa a abrir a venda antes da perda da mínima, porque ele está no movimento de volta, tá? E se ele concretiza essa volta, ele vai cutucar essa mínima. Entra na violação. Tá legal? Entra na violação. Você entra na violação porque ele estava num contexto não tão longe. É óbvio que se ele tivesse vindo testar esse topo, então se ele veio testar esse topo e essa barra vermelha tivesse aberto aqui, tá? Você já fica um pouco mais cauteloso em entrar nessa violação. Eu já diria para você não entrar nessa violação. Agora, como ali está adequado, você tem uma simetria no movimento, violação. No geral é violação, porque essas voltas elas não vão ser tão violentas a ponto de não ser uma entrada de violação. Tá? Não, se você marcar 50% aqui, você vai espremer tanto o movimento do mercado que não vai fazer sentido. Tá legal? Se encaixa também para um pré-rompimento da mínima do dia. Você pode interpretar dessa forma. A forma que eu acho que ficou mais clara de interpretação aqui é primeiro movimento e volta. Essa é a forma mais clara que eu consegui ver na hora ali no meu gráfico. Então, marca o stop aqui, tá legal? Marca o stop, onde tem o stop, onde é para ter stop. E o ponto de entrada que foi aqui, nessa mínima. Ou o outro stop ali na outra ponta, que seria o stop mais técnico possível, tá? Seria o stop mais técnico possível e aquele stop, por exemplo, que vai estar num livro para você, que seria aqui. Então, você tem esses dois stops. E ontem a gente estava falando de aula de stop de cutucada. A gente estava falando dos stops de cutucadas, tá? Eu ainda reiterei com vocês que quando a gente pega um stop no evento, que é um stop mais curtinho do que um stop técnico, o stop de cutucada, ele vai estar auxiliando, tá? Você poderia, então, pensar, olha, aqui eu utilizo um stop de cutucada, mas aqui eu utilizo o stop automático. Tá legal? Ângelo, eu acho que é da plataforma. Você põe o mouse em cima e ele aparece, o resumo de candles, tá? Você tem que ir nas configurações e pedir para ele aumentar o número de informações. Tá legal? Nesse caso aqui, ela foi no terceiro minuto, tá? Veja lá, no resumo de candles, ela está no terceiro minuto. Foi a hora que ela bateu ali. Tá legal? Ali não tinha muito como a gente ficar em cima. Então, o stop acionamento, quais alvos a gente tem nesse tipo de operação? Você pode pegar o alvo daqui de 1 para 1 desse risco e jogar para baixo. Então, esse é o primeiro alvo que você tem. 1 para 1 jogado para baixo. Agora, você pode também fazer esse pivô, porque isso aqui é um pivô na reversão. Se isso daqui é um pivô na reversão, o primeiro alvo também está ali. Por coincidência, ficou ali. Tá? Você vê, é tanta coincidência que isso significa que é um movimento simétrico. Tá legal? Então, eu tenho esse primeiro alvo e é a mínima do dia. Obviamente que se esse primeiro alvo é a mínima do dia e eu não sou ganancioso, tá? Eu vou deixar a minha ordem de execução parcial nessa região. Então, é uma região.
tá legal? Uma região que eu quero deixar para pegar minha ordem, tá? Para pegar minha ordem. Eu não vou colocar exatamente no alvo. Coloco um pouquinho antes. Se a mínima do dia está aqui, eu entro ainda mais um pouquinho, tá? E ela chegou bem próximo. E aí, a gente tomou a atitude de aí de fazer parcial. Porque ela chegou bem próximo e foi perdendo o freio. Tá legal? Não. Vamos lá, vamos continuar, tá? Aí ela chegou aqui, chegou próximo da cutucada. Então, se eu não sair dessa operação, eu tô aqui, nessa barra, foi com 106,330. Essa barra bateu 106,325. Ela não pegou o stop, porque o stop ele vai ficar acima, no 106,335, 340 é onde tem que estar o stop. Tá legal? O stop ele tem que ser alguns ticks acima da máxima, não é exatamente na máxima. Aqui ele cutucou, tá certo? Então aqui ele cutucou, ele foi a 106,360. Então aqui, bum, cutucado. 106,360. Coloco o meu stop automático 106,365 ou 370, tá? Que é a hora que eu vou entrar com o meu stop automático. E no meu stop automático ele não foi 106,350. Então ele cutucou, você vem com o stop aqui. Então aqui era a região de stop. Essa daqui é a minha região de stop. Aqui é minha região de stop. E o 106,370 ali é a região onde eu ponho o meu stop automático. Tá? É assim que se trabalha com o stop automático. Eu fiz alguma coisa aqui que zoou tudo aqui. O stop não vai na tela. O stop de cutucada não vai na tela. Você estava ontem na aula, Manuel? Depois pega a aula lá, tá? Tranquilo? Vamos ver aqui. Mas mesmo aqui no mini aqui, tá? Ele não pegou, tá legal? Ele não pegou. Ele não passou acima aqui. 106,375, 106,375. Se você está operando esse gráfico aqui, vem para ele. Tá legal? Tranquilo, pessoal? A aula deve subir para o portal hoje. Bom, essa é a teoria do stop aí de cutucada. Se você não utilizou o stop de cutucada, tá? Não se sinta ruim por não ter feito isso. Por quê? Porque o stop de cutucada é difícil mesmo. Tá? Se você estiver trabalhando com uma mão mais pesada, você vai acabar querendo zerar por aqui. Você não vai querer ficar pagando para ver. Tá? Isso pode acontecer. Se você tiver uma mão mais pesada ainda, você pode fazer 90% da tua mão aqui, ao invés de você abandonar o trade 100%, e deixa só um pouquinho, só para ir trabalhando a favor disso, tá?
Então, lembra sempre disso, tá? E aí, no caso, ele voltou e aí acabou pegando no alvo ali. Tá legal? Então, esse seria o trade mais claro do que isso. Seria praticamente um cenário mais tranquilo. Mas do dia, de um acionamento de venda, ali é o primeiro do dia. E se aqui é o primeiro do dia, tá? Desde lá, ele ainda não mudou o contexto dele de venda. E se desde lá ele não mudou o contexto de venda, mesmo agora aqui que eu estou vendo um padrão de mergulhada dupla, eu vou ficar cético quanto a vender. Porque eu vejo que, o cara que vendeu lá em cima, ele está ganhando muito mais do que eu se eu vender agora, tá? Mas, ao longo do trade aí, eu tive alguns outros eventos, como eu tive topos e fundos descendentes, tá? Esse aqui cutucou, voltou para um pullback. Eu posso vender no pullback, apesar de ter uma volta aguda. Depois que fez uma nova mínima, esse pullback aqui, ele ficou bem desenhado. Se esse pullback está bem mais desenhado do que esse ele não está tão bem desenhado porque ele é um pouco mais agudo. Ele é um pouco mais agudo e ele já tinha furado a mínima. Esse daqui não. Ele não furou a mínima e ele é mais curtinho. E eu estou num movimento de topos e fundos descendentes. Tá legal? Então, aqui tinha aquele despertar de um pullback de pré-rompimento. Se eu tenho um despertar de um pullback de pré-rompimento aqui, tá? Eu posso ter uma venda antecipada por esse pullback de pré-rompimento, tá legal? E minimamente com um alvo de 1 para 1, onde eu deixo meu stop ali, mais baratinho, e pego 1 para 1. Se eu for trabalhar o stop mais correto de toda essa operação, o stop mais correto de toda essa operação é aqui. Por que aqui o stop mais correto dessa operação? Porque esse é o stop que está realmente na ponta do pivô. Então, seria ali dessa entrada. E por aí vai. Tá legal? Quanto a trailing stop, para quem está trabalhando com trailing stop, lembra que a gente falou, você pode fazer stop por pivô. Então, o stop por pivô, para você começar a acionar ele, você só consegue acionar stops por pivô, trailing stop, a partir do momento que você tem topos e fundos descendentes, tá? Que é o stop pivô que a gente falou ontem na aula. Então, eu tenho que fazer o quê? Topos e fundos ascendentes para despertar o stop por pivô. Então, a partir do momento que eu tenho topos e fundos descendentes, que nesse caso, tá? Eu posso ir colocando, movendo meu stop. Então, meu stop que estava aqui, ele vai movendo para cá, ele vai movendo para cá, tá? Depois, ele move para cá. Lembra que tem a regra para você mover dos 80%. Mover stop por pivô sempre que estiver próximo a 80% do topo anterior. No caso é queda, é sempre que estiver próximo de 80% do fundo anterior. O que é isso? Que a gente falou ontem. Eu tenho o meu movimento, tenho minha correção do pivô. Quando ele volta em 80%, que é o que está indicado aqui, do movimento anterior, tá? Do movimento anterior, que está aqui, tá legal? Eu movo o meu stop, ele vai sair desse fundo e vai para esse. Eu tenho o meu segundo movimento. Quando eu tenho 80% do movimento anterior, eu pego o meu stop que estava aqui e jogo para cá. Eu tenho uma aceleração no meu movimento, eu vou entrando no barra-barra. Tá legal? Esse daí é o material que a gente passou no treinamento de ontem. Esse material ainda está para subir lá. Tá? Esse material vai ficar somente no portal. Tá legal?
Então, esse é o movimento que eu poderia fazer aqui. Então, cobriu, tá? Cobriu 80% do movimento anterior, eu movo meu stop para cá. Tá legal? Movimento anterior cobriu 80% do meu movimento anterior, eu movo meu stop para cá. Eu tenho o meu movimento anterior. Cobriu 80% do movimento, eu movo meu stop para cá. Tá? E por aí vai. A cada cobertura de 80% do movimento anterior, eu movo meu stop. Meu stop estaria, por exemplo, aqui. Se ele cobrir 80% do meu movimento anterior, eu nem mudaria esse stop, até mesmo porque ou ele foi acionado, ou ele está na cutucada desse movimento. Então, você veja que a tendência está tão clara de baixa que não tem o porquê de eu procurar um trade na ponta compradora. Por quê? Eu só vou buscar um trade na ponta compradora quando realmente terminou o trade da ponta vendedora. O trade da ponta vendedora terminou, então agora é a hora de buscar um trade na ponta compradora. Tá legal? Geralmente é assim que funciona, tá? Tranquilo, pessoal? Isso, esse foi da aula de ontem, mas foi a aula que a gente deu ontem à noite, tá? Que é a aula que vai pro portal, tá legal? Bom, quanto ao dólar, sim, vai tudo sempre estar no portal. Quanto ao dólar, apesar, eu achei que o dólar ele foi muito difícil pela manhã de pegar essa compra, tá? Achei que não ficou uma compra clara, ainda mais que tinha essa barra gigante do Banco Central. Então, para mim, não ficou muito legal esse contexto aqui. O que eu tinha comentado era possíveis gifts de barra elefante, mas eu não quero entrar muito em detalhes sobre esse gift de barra elefante, porque eu acho que isso causa confusão. Então, não no momento, tá legal? Mas daqui a um tempo a gente vai avançando nos nossos estudos e aí a gente entra, tá? Mas, assim, se fosse algo para me chamar a atenção, e se fosse uma pessoa que ia ficar com uma arma na minha cabeça mandando eu operar o dólar, tá? O que eu ia buscar de operação aqui é esse pullback, tá legal? Que ele fez depois de cutucar essa máxima. Então, ele fez esse pullback, eu ia ficar de olho aqui para buscar essa compra, tá? Mas, senão, eu não ia buscar a operação aí por conta de ter medo deles baterem no dólar, tá legal? Então, eu não ia ficar ali tão confortável em buscar essa operação, tá? E, tecnicamente falando, a gente teve esse pivô, e é um pivô completamente armado aqui. O ativo saiu da congestão, pullback no rompimento da congestão e fez o seu primeiro pivô. Então, você tem o seu stop, tá? Então, você tem um trade aí, de fato, técnico. Aí vai depender do apetite a risco de cada um. Tá legal? Que é aquele do nosso guia de bolso. Seria esse primeiro movimento aqui. Tá? Eu tenho ele em range, ele rompe, eu espero o pullback para entrar. Seria mais ou menos isso. Tá legal?
A gente está devendo isso para o swing trade. Porque no caso do dólar, tá? Como fica aquela pressão, você concorda que a gente acordar de manhã e já saber que os caras vão bater nele, os caras vão bater no dólar, e você não sabe o exato segundo que eles vão bater no dólar, e eu operar ele, é ficar com a bunda na janela, né? Então a gente não vai fazer, vai evitar fazer isso. Agora, se alguém vier aqui me forçar a operar e eu tiver que operar e não tem jeito, aí então que busque algo técnico, né? Seria isso. Tá legal? Bom, pessoal, então essa foi a revisão aí para o índice, para o dólar de hoje. O do dólar já foi curtinho. Primeiro, porque eu também já cansei, tá? E segundo, porque o dólar ele teve um movimento mais direcional, causa menos dúvida. Tá legal?